E hoje eu estou aqui para falar de criança interior e relações afetivas, relação de casal. Vamos trabalhar a luz da nossa alma, olhando para a nossa criança interior. Eu quero até compartilhar com vocês algo que faz parte da minha jornada. O meu trabalho que eu divulgo no Instagram, no YouTube, no Telegram, enfim, nas mídias, é um trabalho muito voltado para a subjetividade, para cuidar da nossa casa interna. Mas eu, como pessoa e como profissional também, né, claro, nesse momento da minha vida, eu estou me dedicando a estudar, e como é a minha interação com o todo. E quando eu falo disso, eu estou falando de Deus, eu estou falando da espiritualidade, e em algum momento eu quero começar a colocar aqui para vocês essas reflexões. Porque sim, a gente tem que cuidar da nossa casa interna, mas nós não somos só a nossa casa interna. Nós somos também aquilo que da nossa casa interna vibra e repercute para o todo. E esse todo, essa repercussão de algo que é nosso para o todo, em algum momento reverbera e volta para a gente, e assim por diante. É uma inter-relação que ela não finaliza, e enquanto estivermos vivos, será assim. E como que se dá isso, né? Mas, enfim, são cenas para próximos capítulos, essa inter-relação da gente com o todo, com Deus, com a vida, com o eu maior, enfim, uma força maior, cada um chama de uma maneira, né? Mas fato é que todo ser humano, ele tem sim essa conexão com o todo, com o eu maior. E precisamos sim olhar para isso. Mas não hoje, só contei aqui para quem já estava comigo desde o início, os corajosos da manhã, que bom ter vocês aqui comigo, para a gente falar de criança interior e relação afetiva. Pois é, porque muitas vezes, como uma pessoa me perguntou outro dia em uma live, não me recordo qual, mas foi agora, recente, uma pessoa perguntou assim, e quando as duas crianças interiores casadas? Por vezes, quem está casado não é o adulto, porque o adulto nem sei onde que está, sumiu, está excluído. Por vezes, realmente é uma interação de duas crianças interiores. E aí, é muita vulnerabilidade junta, muita impulsividade junta, muita dor junta. E vai dar problema, tá? De um dia, de uma forma ou de outra, mas vai dar problema, com certeza. Porque a relação afetiva, assim como toda a área da vida do ser humano, é uma área em que a gente tem que ter muita consciência de qual é o lugar da nossa criança e qual é o lugar do nosso adulto. E hoje eu quero falar sobre isso com vocês, para você olhar aí na sua subjetividade e, por consequência, na sua relação aí com o parceiro ou com a parceira, como que você está posicionando a sua criança e o seu adulto. Tem um lugar, tá? E quando eu falo de lugar, eu estou falando de papéis, eu estou falando de funções. E a gente precisa sim estar atenta a isso, porque como que eu me posiciono diante do meu companheiro? Sim, essa é uma das reflexões de extrema importância, porque a partir dessa pergunta, eu posso detectar que tanto que é a minha criança que está cuidando daquela relação,
ou que tanto que é o meu adulto que está cuidando. E será que está na proporção correta? Então, quem já está aqui comigo, eu quero convidar. Aguenta firme, eu sei que é de manhãzinha, eu sei que não sei exatamente como é a sua programação da manhã, mas eu imagino aí que você está aí se arrumando, se preparando para o seu dia, né? Talvez tomando um café, talvez se arrumando, se vestindo, mas fica aqui comigo, porque eu quero te contar qual é o papel da criança e qual é o papel do adulto na relação de casal. Isso ajuda demais, tá? Se eu, no meu adulto, tiver essa informação, então o meu adulto pode administrar a minha subjetividade para que tanto que a minha criança cuida, que tanto que o meu adulto cuida, tá? Bom, mas antes de prosseguir nisso, aqui na minha palestra, eu preparei para introduzir uma fala que não é novidade aqui na minha boca, que é aquela constatação óbvia de que relação afetiva é algo da vida, é uma área da vida do ser humano que é extremamente difícil e complexa. Extremamente. E, gente, não tem como ser diferente, tá? Fato. Vamos aceitar a realidade. Quem vivencia aí na mente, quem vivencia aí na subjetividade ainda, o conto de fadas, esperando que o príncipe encantado venha, ou a princesa encantada venha, e que serão felizes para sempre, como que magicamente tudo vai se dar perfeitamente. Vamos parar um pouquinho e olhar para isso. Porque não, gente, na relação de casal não tem conto de fadas, não, tá? Não tem. Tá, é possível ser feliz, é possível ter uma boa relação e ser feliz nela. Sim, mas não conto de fadas. Porque relação afetiva é complexa e difícil. Fato. Vamos, então, olhar para a realidade, colocar o nosso adulto para aceitar este fato. Mas, Inês, por que é assim? Talvez quem vivencia muito aí na criança interior essa decisão interna de que, peraí, mas é sim, eu quero o conto de fadas, eu quero, né? A criança interior, a criança, ela se manifesta assim, não, eu não quero assim, eu quero o conto de fadas. Tá, tudo bem, eu compreendo mesmo. Porque eu já vivenciei na minha criança interior isso, de querer o conto de fadas. Quando eu falo conto de fadas, talvez algumas pessoas estão me ouvindo e pensando, conto de fadas é o da Cinderela, é o da Branca de Neve. Não, quando eu falo de conto de fadas, não necessariamente numa imagem infantil assim, tá? Mas infantil assim, que a televisão traz, que os livros trazem para a gente. Mas muitas vezes o conto de fadas ele vai se dar através de crenças limitantes de que o outro não pode errar, o outro tem que ser perfeito, o outro tem que me trazer tudo o que eu desejo e daquele jeito que eu desejo, o outro tem que estar à minha disposição 100%, e se ele não estiver, então ele vai me abandonar. Enfim, essas crenças limitantes nos falam de algo que eu estou olhando para o companheiro ou a companheira através de uma lente de um padrão. Eu espero que o outro corresponda a uma expectativa minha. Infantil isso, tá? Não. O cônjuge, ele entra na nossa vida não para atender a uma expectativa minha. O outro entra na minha vida para ter comigo uma relação de parceria, para a gente dividir a vida. E para essa parceria ser boa.
Não no movimento infantil, o outro vai entrar para atender as minhas expectativas e o outro não pode me machucar. Peraí, ó. São uma série de questões na nossa criança interior que a gente precisa olhar e pôr o nosso adulto para cuidar dessa criança, para que essas definições sejam redefinidas. Porque é um modo padronizado de olhar para o cônjuge. E essa lente, vamos chamar ela aqui de contos de fadas, né? É uma expectativa que eu tenho do outro. E não, isso não existe. E por que, então, que a relação afetiva ela é complexa e difícil? Bom, eu aqui, nas minhas anotações, eu anotei 2 fatores. Talvez, se a gente fosse conversar mais específico sobre isso, né, a complexidade e a dificuldade das relações afetivas, a gente encontraria muito mais. Mas eu acho que esses 2 fatores já são suficientes para a gente entender muitas coisas, tá? Então, vou contar para vocês, vamos olhar, vamos pensar um pouquinho a respeito da complexidade, da dificuldade da relação afetiva. E daqui a pouco eu vou falar da criança interior nisso tudo, tá? Me aguarde só mais um pouquinho. Então, 2 fatores eu vou destacar nesse momento que eu percebo que a gente, então, pode entender essa complexidade da relação afetiva. Um dos fatores é que o relacionamento afetivo, ele não é só o encontro de 2 pessoas. O relacionamento afetivo, ele é o encontro de 2 sistemas familiares. Então, quando eu venho aqui para essa decisão de vida, de estar com o meu marido, por exemplo, não sou só eu que venho. Eu trago em mim, mesmo que a minha mãe não esteja, meu pai não esteja tão presente na relação, ou os pais podem ter falecido, ou os pais podem ter abandonado em algum momento. Eu nunca conheci meu pai ou a minha mãe. Ainda assim, eles estão aqui dentro de nós. E então, quando eu inicio a relação com o meu marido, eu trago dentro de mim todo o meu sistema familiar. E quando o meu marido inicia a relação comigo, ele traz lá dentro dele todo o sistema familiar dele. Quando eu falo de todo o sistema familiar, eu não estou falando só dos membros da família. Eu estou falando também de toda a complexidade do sistema familiar de cada um de nós. Eu estou falando das dores, dos traumas, dos padrões adoecidos. Mas também estou falando da parte boa, tá, gente? A gente traz também a parte boa do sistema, a força do sistema, as boas características, os valores do sistema, tá? Então, a gente traz tudo aqui para esse encontro. Então, quando o casal se forma, a gente traz os sistemas familiares respectivos para a relação. E então, imagine quantos fatores que essas 2 pessoas vão ter que administrar ao longo da relação. São muitos adoecimentos, tanto de cada um biograficamente falando, quanto do sistema familiar que a gente traz para a relação. E são muitas características, né? Eu faço assim, o meu marido faz assado, né? Vou falando de características, vou dar só um exemplo. Eu gosto de dormir com uma luz acesa para ficar um pouquinho mais claro o quarto, e o marido gosta do quarto totalmente escuro. Como é que você concilia isso, né? E são grandes desafios. E para aumentar um pouquinho mais esse desafio da relação afetiva, aí eu vou falar do segundo fator que eu destaquei aqui, que é para a gente entender a complexidade e a dificuldade da relação afetiva. Gente, a gente mora junto da criatura. Enquanto tá lá namoro, noivado,
que não tem tanto esse fator de estar 100% do tempo morando junto, não vou dizer 100% do tempo junto, mas morar junto, né? Então, o namoro, o noivado, ainda tem um certo distanciamento. Mas a partir do momento que tem o casamento, que é o morar junto, esse morar junto, ele tem o ponto crucial, e aí é difícil, porque potencializa aquilo que eu estava falando do adoecimento e das características diferentes, né? Aquilo que a gente traz de cada sistema, potencializa, amplifica. E esse fator é a intensa intimidade. Tá, a intimidade, elevada intimidade tem no namoro e no noivado também, né? Porque tem a intimidade física, dependendo do quanto o casal se encontra, então tem essa intensidade do estar junto também. Mas vamos pegar aqui a título só de exemplo para a gente entender o casamento, que é o morar junto. Olha só, é muita intimidade junto. Então, aquilo que a gente traz de adoecimento, aquilo que a gente traz de características diferentes e como que eu lido com aquela característica diferente do companheiro ou da companheira, diante dessa intensa intimidade, amplifica tudo. E é como se tudo ficasse muito mais difícil. Porque essa elevada intimidade é como uma grande lupa sobre aquilo que o casal traz aqui nessa constituição, né? Ao constituir a relação. Bom, tudo isso para dizer que definitivamente numa relação de casal tem que ter minimamente um adulto cuidando dessa complexidade toda. Criança não dá conta, gente. Eu não sei se eu argumentei o suficiente para vocês compreenderem que criança não dá conta. Então, a gente precisa colocar o nosso adulto para cuidar da relação afetiva, sim. Mas, Inês, e onde que fica a minha criança nessa história toda? Sim, tem que ter a participação da criança ali na relação afetiva, porque senão vai ficar uma relação monótona, chata, desprazerosa. Não, tem que ter a participação da criança, mas no seu devido lugar. E aí, qual é o lugar do meu adulto e qual é o lugar da minha criança nessa vivência da relação afetiva? Vou contar o pulo do gato agora para você. Mas, deixa eu beber a minha água. Aqui na minha região tá muito seco, tá, gente? Muito, muito, muito seco mesmo. Começou definitivamente a época da seca, e aí a gente fica alguns meses sofrendo com a secura do ar. Antes de eu falar para vocês de qual é o lugar do adulto e da criança, então, na relação afetiva, diante dessa complexidade da relação, então vamos lá. Eu fiz aqui um certo suspense, tomei a minha água, fui falar do curso da criança interior, mas vamos lá, afinal de contas, qual é o lugar do adulto e qual é o lugar da criança na relação afetiva? Diante de toda essa complexidade que é a relação de casal, qual é o lugar do adulto, qual é o lugar da criança? Bom, o adulto, ele precisa entender que o lugar dele é bem específico e extremamente importante. O adulto, ele é responsável por administrar toda a complexidade e administrar a subjetividade. Então, quando o meu marido, ou seja, eu na minha relação com o meu parceiro, meu marido, ele me traz algo
que me afeta, então eu vou precisar do meu adulto para cuidar desses dois passos, né? Administrar aqui na minha relação com ele esse algo que ele me traz, da melhor maneira possível, da maneira mais racional e adulta possível, e administrar aqui na minha subjetividade como que a minha criança interior ficou com aquilo que ele me trouxe. E aí, a hora que eu falo disso, então, eu estou aqui colocando outro fator de complexidade. Quais são as crenças limitantes que eu trago na minha criança interior e que são afetadas pela minha relação de casal? Vou falar de algo meu, tá, gente? Quando o meu marido me fala não para algo, e é a minha criança que está cuidando ali daquela interação, como que a minha criança, qual é a programação que eu tenho aqui na minha mente, que foi feita lá na infância, que é o treino de frustração que a gente tem na infância e que, dependendo de como foi esse treino, a gente traz ele aqui para a vida adulta. Como que foi esse treino? Eu, diante do não, eu faço birra? Eu, diante do não, eu agrido? Eu, diante do não, eu me recolho numa sensação de abandono e eu não sou amada, eu não sou querida? Peraí, por vezes o meu marido, ele me fala não, e é um não autêntico, ele realmente não quer aquilo que eu propus. Vou dar um exemplo mais específico. Por vezes eu tenho algumas janelas na minha agenda no meio da tarde e eu gosto de ir lá no meu marido e falar assim: vamos sair para tomar café? Aí a gente vai em alguma quitanda, em algum café legal e toma um café e toma um lanche da tarde. Então, quando eu faço isso, é bem a minha criança interior que faz esse convite. Só que algumas vezes ele me fala não. Algumas vezes ele está ali com algum conteúdo de trabalho que ele precisa executar naquele momento. Algumas vezes ele não quer tomar o café. E quando ele me fala esse não, aqui nesse momento eu estou querendo dizer, ele tem direito de me dizer não. E quando ele me fala esse não, e se é a minha criança interior que fez o convite para o café, como que a minha criança recebe esse não? Então, ó, nesse pequeno exemplo, dá para gente ter muita informação de autoconhecimento. E aí, o meu adulto precisa tanto administrar aqui na relação, aquilo que está acontecendo aqui de fora de mim, quanto administrar lá na minha criança interior como que ela fica. Quando é muito a minha criança interior que faz o convite do café, a minha criança, ela se sente abandonada. Ela se sente não querida. Nossa, não, mas eu queria tanto. E aí o meu adulto precisa, sim, administrar isso. Como administrar? Vai lá no meu canal, tem um conteúdo imenso lá, e tenho certeza que você vai aprender a administrar aí na sua subjetividade aquilo que acontece na sua criança interior. Não quer ir lá no meu canal, ir lá navegando naquele mundaréu de vídeos? Então, compre o meu curso, Cuide da Sua Criança Interior lá do Hotmart. Inês, não quero comprar curso no formato de videoaulas. Então, faça o meu curso agora, dia 10 de julho, comigo. Eu te conduzo nesse trabalho de olhar para a sua criança interior e aprender a administrar esta subjetividade. Porque, sim, se a gente puder acrescentar um terceiro fator que vai aumentar imensamente a complexidade da relação de casal, quais são as crenças limitantes e lealdades familiares que eu trago na minha criança interior. E aí, esse fator interno que eu vou ter que administrar, sim, vai afetar imensamente a relação de casal. Por quê? Ó, diante do exemplo do cafezinho, se é a minha criança interior que está cuidando ali naquele momento,
Bom, eu não, a minha criança, ela não faz birra. Eu fui uma criança que lá atrás eu não fiz birra, eu não tinha essa permissão ali na família, né? Então, eu guardava tudo. E nesse guardar tudo, então, se o meu marido me dá um não, e é a minha criança que está ali naquele momento cuidando daquela interação, a minha criança ela vai guardar aquele não e ela vai para uma dor de não sou amada, não sou importante. E se eu no meu adulto eu não administro isso aqui na minha subjetividade, talvez eu vá falar para o meu marido algo disfuncional, algo que vai gerar um conflito ali naquele momento por conta de um simples cafezinho que o outro não quis ou não pôde naquele momento. Agora, como seria administrar essa interação no adulto? Bom, primeiro, o meu adulto, ele vai ter que cuidar aqui da interação com o marido. Então, o que eu vou falar para ele? Talvez eu possa responder assim para ele: nossa, eu queria muito tomar esse café, mas tá, eu entendo que você está ocupado, que você precisa terminar esse trabalho aí, que não é possível agora. Ah, outro dia eu tô aqui falando, tô lembrando, outro dia aconteceu isso do cafezinho. Eu queria porque queria e eu insisti, ele falou não e eu insisti. Ó, a criança interior. E, por fim, o meu adulto teve que olhar e cuidar aqui na minha subjetividade da minha criança, daquela, tanto, na verdade não era tanto cafezinho, eu queria sair. Eu estava numa angústia, assim, de querer sair de casa, para a rua, enfim. E eu insisti várias vezes, mas por fim o meu adulto teve que cuidar aqui da minha subjetividade, cuidar da minha criança, porque realmente o argumento do meu marido fazia sentido, não tinha tempo. Eu logo em seguida eu tinha uma sessão, eu precisaria atender uma pessoa. Então, num pensamento mágico aqui da minha criança, em 10, 15 minutos, eu achava que dava para sair, tomar o café e voltar. Não, não dá. Eu precisaria no mínimo de meia hora e eu não tinha. No relógio ali, no tempo mesmo, meia hora para tomar aquele café. E o meu marido ficou argumentando, um argumento racional comigo, de que não dava tempo. E a minha criança, eu insisti algumas vezes, umas 3 vezes, mas vamos. Eu falo para o meu paciente que eu vou atrasar 10 minutos. Aí o meu marido, ainda assim não dá tempo, Inês. Aí, por fim, o meu adulto entrou aqui na jogada e eu tive que cuidar da frustração da minha criança. Eu falei, ó, calma, tá tudo bem, vem cá, dei colo, tá tudo bem. E isso é o administrar aquilo que acontece aqui na relação com o outro externamente a mim e o administrar aquilo que se passa na subjetividade. Bom, aqui eu dei um exemplo para você de como administrar isso. Eu poderia ter brigado, eu poderia ter ficado emburrada. Normalmente eu ficaria emburrada, ficaria chateada. Ai, mas ele é tão chato. Não, peraí. Ó, hora que eu cuido da minha criança e depois eu posso argumentar com ela. Hoje realmente não dá, mas amanhã dá, outro dia dá, ou eu vou fazer o cafezinho aqui mesmo em casa, e o café é tão gostoso quanto, mas na verdade eu queria era sair aquele dia, não era tanto o café. Então, um ponto para a gente falar desse lugar que o adulto precisa estar, administrar aquilo que acontece na relação. Trate-se melhor, eu não sei o seu nome, depois se você quiser falar, tá? Diz assim, é eu mesma me acolher? Isso, exatamente. Mas como? Olha, aí tem diversas maneiras aqui na mente da gente se acolher. Mas algumas pessoas vão para a imaginação, outras vão para as sensações, mas de qualquer forma é se dar aquilo que falta naquele momento. No meu exemplo aqui, quando a minha criança se sente não amada, não merecedora, eu venho cá, imagino que eu sou petitinha, me trago para o meu colo
E eu, adulta, dou, quando eu recebo de mim mesma, eu estou me contando que eu sou importante, que eu sou merecedora. E até para reforçar tudo isso, o meu adulto pode falar em voz alta para minha criança. Você é importante, você merece. Por isso que eu, adulto, te cuido. E aí eu vou me dando aquilo que eu preciso. E aí, automaticamente, a criança tem a sensação de que, nossa, eu mereço, eu recebo, eu mereço, e posso ficar bem, tá? Então, voltando, um dos papéis ali daquele lugar do adulto na relação afetiva é ter essa consciência de que o adulto precisa administrar. Então, se a gente estivesse fazendo um slide lá do PowerPoint, eu colocaria um pontinho. Administrar aquilo que acontece na relação e administrar aquilo que me afeta na minha subjetividade. Outro pontinho do papel, do lugar do adulto na relação é o planejar, de preferência que o adulto dos dois, em algum momento, se disponibilize para planejar a vida, para planejar como que vai ser essa relação. Sei lá, como que é o planejar, né? Quando é namoro, a gente planeja o cinema, a gente planeja a saída com os amigos, a gente planeja o almoço do domingo, onde que vai ser, a saída no sábado à noite. Quando a relação está um pouco mais adiantada, então aí o planejamento ele já é um pouco mais complexo. Aí já tem ali alguns sonhos, algumas coisas que a gente já olha para o futuro e já se imagina juntos e como que vai ser esse estar juntos. Quando a relação está, então, na fase do casamento, né, o estar junto, o morar junto, o se disponibilizar para construir algo juntos, né? Algo tanto no sentido material e financeiro, quanto algo a nível de relações e família, talvez filhos, né? E então o adulto precisa estar presente nessa etapa também do planejamento. Não pode ser a criança interior, não, tá, gente? Porque senão a criança interior, ela vai pegar aquelas imagens lá do conto de fadas, igual eu falei no início, e a criança interior vai jogar, projetar aí para essa etapa do planejamento algumas questões que não deveriam estar ali, como, por exemplo, expectativas muito elevadas. Ai, eu tinha o sonho de que o meu relacionamento fosse de determinada maneira. Tá, será que não tem aí expectativas elevadas demais? Porque fato é que a gente precisa ter a consciência de que estamos, sim, casados ou numa relação com outro ser humano. E algo que é básico de todo ser humano é que o ser humano não é perfeito. O meu marido não é perfeito, eu não sou perfeita. E na hora que a gente vai interagir, eu olho para o meu marido e dou para ele a possibilidade de ser imperfeito, de não dar conta de determinadas coisas na relação, e ok, e tudo bem. O meu marido me olha dessa maneira também, eu posso ser imperfeita e não dar conta de determinadas coisas. Ou não querer, porque por vezes são características, né? E ok, não querer, e ok, não ser de determinada maneira. E aí aqui eu estou falando do quanto que as diferenças nos afetam. Então, talvez o planejar a vida para o meu marido seja de determinada maneira. O planejar a vida para mim talvez seja de outra. E aí, como que nós vamos casar isso? Sei lá, vou inventar um exemplo, né? Talvez para mim, o olhar para o futuro, aqui na relação de casal, construindo algo em conjunto, faça parte eu quero uma casa própria, eu não olho para o futuro,
construir uma vida junto com um companheiro sem ter o plano de uma casa própria, a aquisição de uma casa. Talvez o meu marido, a hora que olhe para isso, nesse olhar e nesse planejamento do futuro, talvez uma casa própria para ele não seja tão importante, talvez ele fique muito bem com a casa alugada. E então será necessário, nesse olhar para o futuro, nesse planejamento do futuro, a atuação do adulto para administrar essas diferenças. E o casal conseguir, de alguma maneira, administrar esse futuro. Nesse exemplo que eu inventei aqui agora, e aí, como que o adulto de cada um vai administrar essa diferença? É desafiador. E se eu deixo a minha criança interior cuidar, quando eu percebo... Mas eu tenho um exemplo, né? Estou aqui inventando. Talvez a minha criança interior olhe e fale, mas precisa ter, sim, na construção do casal, do futuro, uma casa própria. Suponhamos que isso foi muito importante lá na minha infância. Suponhamos que o meu pai e minha mãe, eles falavam isso, era um valor para eles. E aí, a hora que eu estou aqui numa relação de casal, isso é valor para mim, e a minha criança está cuidando disso, desse olhar para o futuro, e tem que ter uma casa própria. Mas lá para o meu marido, ele não teve essa infância, talvez, e para ele lá na infância foram sendo construídos valores um pouco diferentes. E a hora que a gente está aqui no presente, construindo e olhando o futuro, planejando esse futuro, como que nós vamos administrar essa diferença? Se a gente deixar a nossa criança interior cuidar disso, talvez eu vá olhar para o meu marido e vá me sentir muito frustrada, porque afinal de contas tem que ter a casa própria, ele não é perfeito, ele é isso, ele é aquilo, e aí vão acionar uma série de dores, vão ser acionadas na criança interior. Opa, adulto na jogada. Adulto, porque o adulto é a parte em nós que sabe administrar aquilo que é difícil. E aqui eu estou dando um exemplo em que será necessário uma negociação para esse casal chegar no meio termo. Não sei qual é o meio termo. Não sei se é o comprar a casa ou ficar só no aluguel e investir o dinheiro de uma outra maneira. Mas o fato é que será necessário o racional de ambos para administrar esse planejamento do futuro, o planejamento da vida presente e o planejamento do futuro. Então, lá no nosso PowerPoint, imaginemos que a gente está ali construindo um slide. Quais são os papéis do adulto na relação de casal? Primeiro pontinho, administrar. Segundo pontinho, planejamento. Sim, é necessário que o casal tenha um olhar para o futuro, um olhar para a relação de planejamento. O que o casal deseja construir? O que o casal deseja ter a partir dessa união? Bom, e o que mais? Outro pontinho que a gente pode colocar aí para definir o papel do adulto, eu coloquei aqui alinhamento. Sabe aquilo que eu disse lá no início, né, de quando o casal é o encontro de dois sistemas familiares? Até como no exemplo agora há pouco que eu dei, né, de, eu quero para o futuro uma casa própria e para o marido talvez isso não é tão importante, ele fica muito bem no aluguel e investe o dinheiro de outra maneira. Bom, aí o adulto vai ter que alinhar. Quando eu falo aqui de alinhar, na verdade eu estou falando de valores. Porque cada um traz aqui para a relação também os seus valores. E quando eu estou falando de valores, eu estou falando de características do sistema e de cada pessoa, mas eu estou falando de uma característica que é um pouquinho diferente, porque tem ali um valor maior. Vamos dizer assim, valores morais.
até no meu exemplo agora há pouco da casa própria que eu coloquei para vocês, quando isso eu preciso, num olhar para o futuro, planejar junto do meu companheiro a compra de uma casa própria. Se isso é só uma ideia na minha mente, fica bem mais leve, bem mais possível de ser conciliado e administrado com o companheiro, caso tenha alguma diferença. Mas, se for algo no sentido de que vem lá da infância, a minha mãe e o meu pai, eles falavam muito. Para eles era muito importante. O casal tem que ter a casa própria. Ó, se isso está em mim como um valor moral e tem toda essa importância de lealdade familiar, de seguir um padrão, de obedecer a alguém aqui do meu sistema, aí eu vou trazer esse conteúdo de valor moral para a relação de casal com uma intensidade maior. E talvez, se o meu marido não atende a minha expectativa, talvez aí a dor da criança interior será maior, porque tem um fator aí de estar desobedecendo o padrão do sistema, ou talvez foi um trauma que aconteceu aqui, e aí na minha criança ficou registrada a firme decisão, tem que ser de determinada maneira. Ó, tem um valor diferente aí. Tá? Aí, o que eu estou chamando aqui de alinhar será mais desafiador. E, por vezes, o casal, ou uma das partes aqui do casal, vai precisar de uma ajuda terapêutica. Talvez o casal vá ter que ir para terapia. Talvez uma das partes vá ter que fazer terapia, sim. Para olhar para isso e desconstruir aquilo que vem de tão longe, das lealdades familiares ou das crenças limitantes que foram geradas aqui ao longo do tempo e estão todas aqui registradas na nossa criança interior, aqui na nossa mente. E nesse caso, eu coloquei aqui como um ponto diferenciado, porque será desafiador. E aí o adulto vai ter que entrar na jogada e administrar. Bom, aqui falei então de 3 pontos que eu considero imprescindíveis para que o adulto atue na relação de casal, e o adulto precisa ficar muito consciente nesse lugar de administrar, planejar e alinhar as diferenças do casal. E vou falar agora então do papel da criança interior na relação de casal. E aí, onde que a criança fica nessa jogada? Relação de casal, então, é só um negócio racional, planejado, administrado? Não, não pode ser só assim, porque senão vai ficar chata, vai ficar monótona, maçante. Ai, eu não tô querendo mais ficar com essa pessoa, tá? Então, é necessário, sim, que a criança ocupe o seu lugar. E aqui, então, eu estou te contando que na relação de casal, é imprescindível que tenha a participação da criança e a participação do adulto. Cada um ocupando o seu devido lugar. Eu acho interessante as últimas lives que eu estou fazendo, porque pelo menos aqui na minha mente fica claro algo. Em cada área da vida, isso daqui, que tanto que a minha criança cuida, que tanto que o adulto cuida, tem um peso diferente. Então, na área do trabalho, tem que ser muito mais adulto do que criança. A criança não pode estar tão à frente e tão cuidando ali daquela área da minha vida. Na área da sexualidade, como eu falei terça passada, aí sim, a criança tem que ter uma importância maior, porque senão não vai ter prazer. E o adulto, nem tanto, mas o adulto precisa ter a consciência de que ele que organiza tudo, ele que administra tudo da mesma maneira. Mas, de uma certa forma, o papel da criança na área da sexualidade é maior, com o adulto administrando, mas o papel da criança tem uma importância maior ali. Agora, aqui na área das relações afetivas que eu estou falando hoje, então tem um meio termo, eu diria, talvez 50%, 50%, não sei, estou chutando aqui um número, tá?
porque os dois têm que estar presentes a todo momento, ok? Bom, então vamos falar da criança interior. Qual é o papel da criança interior na relação de casal, então, a partir do momento em que o adulto está ali no papel dele, administrando, planejando e alinhando diferenças? Qual é o papel da criança interior? O de estar de preferência saudável e cuidar só ali da parte de que vai ser divertido e vai ser prazeroso esse encontro de vida com essa pessoa. Então, tem esses dois pontos a serem olhados, que é a relação de casal, ela tem que ser divertida e prazerosa. Então, estar junto do outro tem que ter esses dois pontos. Senão, com o passar do tempo, a relação ela vai para um lugar adoecido. Eu vejo muitos casais que, com o passar do tempo, a relação ela deixa de ser prazerosa. E aí, o casal vive como dois irmãos. Ou seja, não tem a sexualidade, a parte do prazer. Prazer sexual mesmo. Quando eu falo aqui de prazer, eu estou falando da sexualidade. Tem que ter aquilo da atração pelo outro. E aí, num aspecto aqui adoecido, dando um exemplo, muitas vezes o casal vai para esse lugar de, com o passar dos anos, a gente se dá muito bem, a gente tem uma boa sintonia. Tá, então é até divertido estar com o outro, mas e o prazer? Sim, tem que ter o prazer, porque a sexualidade ela é uma parte de nós, seres humanos, extremamente importante. Eu não vou me aprofundar nessa área hoje, mas no meu canal eu tenho vários vídeos, no meu canal lá do YouTube, em que eu falo da importância da sexualidade. Teve a live que eu fiz terça-feira passada, e eu não sei se ela está aberta, tá, gente? Mas dá uma olhadinha lá. Eu sei que o Luciano, meu marido, né, a gente trabalha juntos, eu sei que ele colocou algumas das lives que eu estou fazendo agora, por último, para a área de membros. Mas dá uma olhadinha. E, em todo caso, até aproveito aqui para te falar que o meu canal do YouTube tem área de membros, então se você quiser ter acesso a conteúdos exclusivos, seja membro do meu canal. Ontem o Luciano me deu uma informação, eu já tenho lá mais de 70 vídeos exclusivos e vídeos importantes, tá? Com conteúdos importantes, porque para a área de membros, eu de vez em quando eu pesco algumas coisas preciosas e coloco lá, específico para quem se colocou ali nesse lugar de ser membro e estar ali mais próximo de mim, mais próximo do meu conteúdo. Bom, qual é o lugar da criança na relação afetiva? Prazer e diversão. Tem que ser divertido estar com o outro. Tem que ser prazeroso estar com o outro. Sim. Ok? Entretanto, aqui eu falei bastante de como deve ser, né? E o como deve ser tem uma importância muito grande, né? Porque se eu não sei como deve ser, como é que eu vou fazer da melhor forma possível? Então, o nosso adulto, ele precisa dessas informações básicas para ele poder administrar tudo aquilo que é, por vezes, tão difícil aqui na criança interior, e que isso sim vai repercutir aqui na relação de casal com o cônjuge. Entretanto, nem sempre será perfeito. Muitas vezes nós vamos ter rupturas nesses papéis. Então, talvez muitas vezes o meu adulto ele não consegue administrar. Olha só, tem uma quebra de vínculo aí, quando o meu adulto não consegue administrar a relação e aquilo que é da relação e que me afeta na minha subjetividade, por exemplo. E então,
inúmeras vezes teremos ali aquela relação de casal em que, na verdade, temos duas crianças interiores casadas. O tempo inteiro é a criança interior um do outro e vira aquele vucu-vucu e vira aquilo, ai, dói, olha lá como é que ele faz, ai, olha lá como é que ela faz. E, enfim, e teremos, então, rupturas no vínculo, quebras de vínculo, porque expectativas não serão atendidas, algo da relação machuca. Teremos inúmeros conflitos, gerando dores para mim e para o outro. E, obviamente, se a gente for olhar essa relação em que duas crianças estão aqui se relacionando nessa intensa intimidade, olha só o tanto que machuca um ao outro, porque é uma relação de casal é uma relação extremamente próxima, de muita intimidade. Então, teremos ali algumas desordens na relação de casal, e que seria muito interessante, então, esse casal fazer terapia ou fazer constelações, para trabalhar cada um na sua subjetividade. Qual é a lealdade familiar que eu tenho aqui com o meu sistema, e que aí eu trago esse padrão aqui para a relação afetiva com o meu cônjuge. Bem interessante isso. Relação que tem muitos conflitos, pode olhar que tem desordens a nível sistêmico, sim. Ai, o meu marido traz realmente muitas desordens. Tá, o marido traz, sim, mas a gente também traz. São os dois, tá? E até vou aproveitar aqui para falar de um princípio básico da relação de casal. A relação de casal, a principal lei que rege a relação de casal, lá das 3 leis da ordem do amor, que a constelação nos fala, a principal lei que rege a relação de casal é a lei do equilíbrio. E a lei do equilíbrio nos fala que a relação de casal se dá pelo dar e receber. Dar e receber. Então, isso significa que os dois têm o mesmo tamanho na relação. E se tem conflito, então 50% da responsabilidade é de um e 50% da responsabilidade é do outro. Por mais que por vezes, na minha percepção, fique parecendo, mas ele fez tal coisa para mim e ele me machucou, ou ele não dá conta, ou ela, né? Para o vitimismo, coloque o adulto para cuidar da sua subjetividade e cuidar da relação, porque a sua responsabilidade aí nesse conflito é de 50%. Tá? Eu sei que isso é difícil, não é fácil, porque a nossa criança ela vai para a dor, mas ponha minimamente o seu adulto para entender isso. Sim, você tem 50% de participação ali naquele conflito. Mas foi ele ou ela que me agrediu, que me desqualificou, que me humilhou. Tá, mas e a sua participação? Você poderia ter se posicionado diferente. Com isso, eu não estou querendo culpabilizar a você, não, tá? E dizer que o outro tá certo. Não, o outro tem a responsabilidade dele também, 50%, 50%. Mas é necessário parar o vitimismo. Porque a nossa criança interior, quando dói, ela vai para o vitimismo. Por quê? Porque tem uma coisa doendo, é normal. A criança interior de todo mundo faz isso. A minha, a sua, a do vizinho, a do papa. Todo ser humano, na hora que dói, a gente vai para um movimento de vitimismo, porque a nossa criança vai para a reatividade. Ela vai para um movimento de se defender. E aí, se algo me dói, o outro é o culpado. Tá. Então, o pulo do gato aqui é quanto tempo que eu fico nisso? Já que essa reação de dor, ela vai acontecer, claro. Nós somos seres humanos. Mas o pulo do gato é quanto tempo que o meu adulto leva para intervir e cuidar desse lugar que a minha criança vai de vitimismo na relação de casal. Até daria uma boa palestra em outro momento, né? A criança e o vitimismo na relação de casal. A gente vai muito. Por quê? Porque é uma relação de muita intimidade, muito próximo. E se a gente não tiver o nosso adulto muito atento ao papel dele,
nós vamos pro vitimismo sim, tá, gente? Nossa, a hora que eu falo isso, eu tô falando de mim. Inúmeras vezes na minha relação com o meu marido, algo me dói, e eu vou para a reatividade da minha criança, vou para o vitimismo e olho para ele, ele é o errado, eu sou a certa. Mas espera aí, em algum momento o meu adulto precisa intervir e cuidar disso, desse olhar que a criança lança. Por que não? Sempre será 50% responsabilidade de um naquilo que se refere a conflitos, tá? Naquilo que se refere à parte boa e aquilo que o casal consegue também, tá? Tudo é 50%, 50%. Mas aqui, olhando para esse aspecto dos conflitos, então 50% da responsabilidade é de um, 50% da responsabilidade é do outro. E é assim que a gente trabalha relações em que uma parte vai muito para o vitimismo. Não, parou, 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 parou. Ok? Ah, então, como cuidar de tudo isso, né? É complexo também esse cuidado, por isso que a minha sugestão é que você invista em aprender a técnica da criança interior. Como disse, eu sou suspeita porque eu amo essa técnica, eu utilizo ela na minha vida, ela foi o achado da minha vida e quando eu compreendi que aqui dentro de mim tinha um adulto e tinha uma criança que precisava ser cuidada para essa criança ficar saudável e que eu tinha a ferramenta, ou seja, o meu racional para fazer isso, e fui aprendendo a colocar esse racional, esse adulto, tanto para cuidar aqui da minha criança, ou seja, a minha subjetividade, quanto para cuidar das minhas relações, a minha interação com o outro, com o mundo, com a vida, com Deus, foi um ganho imenso para mim. E quando eu falo disso, então, eu estou te sugerindo. Aprenda, seja pela técnica da criança interior ou por qualquer outro caminho que fizer mais sentido para você, não importa. Aprenda a colocar o seu adulto para atuar no papel dele e cuidar da sua relação. E aí tem uma regrinha que, ó, o pulo do gato que eu quero te colocar aqui. É a cereja em cima do bolo para quem está aqui comigo até esse finalzinho de palestra. Ó, adulto chama adulto. Assim como criança chama criança. Aí eu tô falando aqui da relação de casal, né? Se eu coloco o meu adulto para atuar na minha subjetividade, para que eu fique mais saudável, ó, adulto chama o adulto do outro. Então, às vezes, o meu marido tá aqui adoecido, só dando um exemplo, tá, gente? Porque às vezes eu também estou adoecida na relação. Mas, suponhamos que eu fique aqui mais adulta, eu estou me cuidando, eu estou me tratando, e estou mais adulta. Então, adulto chama o adulto do outro. E aí, o meu marido vai ter a tendência de ir ficando mais adulto também, aqui na relação. Entretanto, temos que tomar esse cuidado, porque criança chama criança do outro, e aí vira aquele vucu-vucu, e como relação de casal é algo muito complexo, criança com criança, na relação de casal, vai dar inúmeros problemas. E eu até me recordo de uma pergunta que me fizeram ontem na live Pergunte para a Inês, que a pessoa disse assim que ela havia acabado de sair de uma relação com um narcisista e que ela estava fazendo o contato zero e que ela não queria ver ele. E qual era o certo dela fazer em relação à criança interna? Realmente esse distanciamento? Vamos pensar aqui, o casal, um foi muito abusivo com o outro e machucou muito o outro. Machucou muito quem? A criança interior do outro. E esse outro não soube se posicionar e se proteger e saiu da relação realmente num estado de criança interior muito traumatizada. Ué, então era criança interior com criança interior. Ó, machucou. E aí essa pessoa que termina a relação extremamente machucada. Ok, é uma forma de se posicionar. O que importa então é
Da mesma forma, adulto cuidar da criança. E se a criança dessa pessoa precisa de distância do abusador, o adulto deve, de fato, protegê-la e dar, sim, essa distância. Seja uma distância física ou uma distância psicológica, emocional. Bom, ontem, ao respondê-la, eu falei um pouquinho mais sobre isso. Quem quiser dar uma olhadinha na minha live, pergunte para a Inês de ontem. Bom, adulto chama adulto, criança chama criança. E aí eu posso, sim, ficar mais atento a partir do momento que eu sei dessa regrinha de relacionamentos, eu posso e devo estar mais atenta. Na minha interação aqui com o meu marido, é o meu adulto que está mais presente e administrando, ou é a minha criança? Porque, ó, criança chama criança, e aí o meu adulto e eu vamos ter uma interação não saudável. Mas se o meu adulto está atuando, adulto chama adulto. E aí teremos a tendência de ter uma relação mais saudável, com crianças interiores saudáveis, e então eu tenho aí a possibilidade de ser, de fato, uma relação divertida e prazerosa com o meu adulto administrando e ali na parte do meu cônjuge, o adulto dele administrando, para que as nossas crianças possam só se divertir e ter prazer nessa interação, nessa construção de vida que o casal vai realizando a partir dessa parceria tão importante. E aí sim, a relação pode ser leve, prazerosa, divertida e valer muito a pena. Tem uma frase que a gente ouve ela muito no meio ali da constelação, né? Quem participa desse meio, essa frase ela diz assim, e se refere à relação de casal. Essa frase, se não me falhar a memória, me perdoem se eu estiver errando, tá? Mas se não me falha a memória, essa frase é do João Garriga. E ela diz assim, é perfeitamente possível ser feliz sozinho. Ok, eu não preciso estar na relação de casal para eu ser feliz, eu posso ser feliz sozinha. Faço terapia, cuido das minhas crenças limitantes que falam que tem que estar com o outro, que sem o outro eu não me defino e tenho uma dor porque eu não tenho o outro. Posso me cuidar e posso ser feliz sozinha. Aí a frase, né? É perfeitamente possível ser feliz sozinho, mas seremos plenos somente junto com o outro. Bom, não são exatamente essas as palavras, tá? Mas o conteúdo da palavra, da frase é esse. Eu posso ser perfeitamente feliz sozinho, mas eu serei plena somente com o outro. Como assim eu serei plena somente com o outro? Tá, é porque na interação com o outro nós crescemos. O outro, ele me traz um certo desconforto, e aí eu vou precisar olhar para mim, olhar para as minhas crenças limitantes, e talvez redefinir inúmeras coisas aqui em mim. Então, com o passar do tempo, a partir dessa interação aqui com o cônjuge, que é desafiadora sim, mas esses desafios, eles me tornam uma pessoa melhor, uma pessoa mais evoluída, porque eu tenho inúmeras oportunidades junto do meu companheiro, que ele vai me apontando um monte de coisas, por vezes através do conflito, através da dor, mas são oportunidades de eu me melhorar, de eu me fortalecer, de eu me reconstruir e, de uma certa maneira, ser outra pessoa, uma pessoa melhor. Sim, a relação de casal ela é desafiadora, mas ela é também uma grande possibilidade de crescer e ser um ser humano melhor. Bom, a minha palestra de hoje era esta, espero ter contribuído com você aqui nessa manhã em que estamos conversando sobre criança interior e relações afetivas. Quero muito agradecer a todos por terem estado aqui comigo, me fazendo companhia nessa manhã, e ó, um grande abraço, receba a minha energia, e um grande beijo no coração de todos. Bom dia
e bom restante de semana para todos vocês, tá? Até mais. Tchau.